Preparados? Já que é para brincar, nós vamos brincar aqui, hein? E hoje eu escolhi uma lista de música para a gente brincar aqui. Estão todos bem? Passaram bem? Sobreviveram na aula de Direito Empresarial? Eu sei que não é fácil, tem que estudar Direito Empresarial e depois estudar Direito Empresarial. Né, Andrei? Opa, boa noite, professora. Copiando a concorrência, gente. Nada se copia, tudo se cria novamente. Opa, Ô, Jesus amado. Ô, Gustavo, quando você vai começar a ter um negócio para a gente escutar aí? Eu tenho uma playlist, tá? Tenho uma playlist de tudo aqui, vocês não têm noção. E escolhi coisas boas, não foram coisas ruins, não. Garanto que eu vou agradar várias pessoas aí. Vamos lá, gente. Todo mundo chegando. Já aprendi como que a gente inicia a aula gravando. Então, isso vai ajudar. Ontem nós estávamos estudando justamente as teorias da ação e da omissão. Lembram-se? Teorias da ação e omissão. Vamos ver se vocês estão bons. Vamos? Vamos, gente. Libera aí esse som. Dentro... Não, a Duda já... Não! Falei, vamos! Ah, eu entendi, não. Ô, Duda, essa música é especialmente para você, tá? Qual? Você não ouviu, Duda? Oh, A primeira que tava tocando? é. Eu escutei. Especialmente para você, tá bom? Por quê? Pretty Woman, Duda. Você é uma linda mulher. Ai, que fofa! Vai para você e todas as alunas bonitas, lindas que eu tenho e que estão uma quinta-feira à noite assistindo a aula de penal, falou? Vamos lá. Então, a aula passada, nós finalizamos a aula falando justamente das teorias da omissão. Nós finalizamos as teorias da ação e fomos para a teoria da omissão. Lembram-se? Tudo certo? E dentro das teorias da omissão, nós percebemos que as teorias da omissão, ela tem uma teoria que é ligada à teoria causal, que é tida do causalismo penal, ok? Não tem jogo do Corinthians, Claudemir. Não tem. Esses homens também devem estar loucos, né? Não está tendo jogo de nada. E temos a teoria normativa, que é a teoria normativa, ou também chamada de teoria jurídica, que é a teoria adotada aqui dentro do nosso ordenamento jurídico, não é assim? Então, quando a gente fala da teoria adotada para a omissão dentro do nosso ordenamento, é a teoria normativa, e a teoria normativa separa os crimes omissivos em dois. Vamos ver se vocês conseguem se lembrar quais são os dois crimes que separam a teoria normativa, os dois crimes omissivos que nós finalizamos falando. Omissivos próprios e omissivos impróprios. Exatamente, Duda, omissivo próprio e omissivo impróprio. Quando nós falamos de crime omissivo próprio, nós vamos investigar o verbo do tipo penal. Então, você vai pegar o tipo penal, olhar para o verbo e vai verificar. Tem um não agir ali? Tem uma conduta negativa?
Tem. Então, é um crime omissivo propriamente dito, próprio, ok? Quando a gente fala de crimes omissivos impróprios, eu estou falando de crimes que não têm esse núcleo do tipo, exatamente esse núcleo do tipo, com a negação, com uma conduta negativa. E por isso eles são chamados de crimes omissivos impróprios. Os crimes omissivos impróprios são aqueles do artigo 13, parágrafo 2º, incisos do parágrafo 2º, que traz aquilo que a gente chama de posição de garante. O que seria essa posição de garante? É quando o sujeito se torna garantidor do bem jurídico, tá? O sujeito é garantidor do bem jurídico e por isso ele tem essa posição de garante. Todas as vezes que a prof falar assim para vocês, eu quero que vocês tipifiquem determinada conduta, eu vou pedir para vocês tipificarem determinada conduta. Lembram-se do exemplo que eu passei para vocês ontem? Um deles, né, a da questão da OAB, que caiu na OAB, do pai que deixa a criança com a amiga, vai até o banheiro e fica preso no banheiro. Lembram-se? Sim, não. Aquelas questões lá, gente, se vocês pegarem para tipificar, só para que vocês já comecem a entender isso, na OAB, tudo que nós fazemos, nós tipificamos, tá? Eles pedem. Por que que eles pedem? Porque vale nota a tipificação da conduta. Então, se você não souber tipificar a conduta, você vai estar perdendo nota, tá? Você vai estar perdendo nota. Professora, como que tipifica uma conduta? Vou mostrar exatamente agora para vocês. Vou apagar aqui, desligar aqui o WhatsApp, que eu esqueci de desligar. Ligar aqui um novo PowerPoint e vou compartilhar com vocês. O PowerPoint não, né? Um Word. Vou compartilhar com vocês aqui. Lembrando-se que lá eu tinha a figura do David, eu tinha a figura do Vitor e eu tinha a figura da Carla. Não é isso? Não eram as 3 pessoas que nós tínhamos lá? O David era o pai e o pai não vai responder por crime nenhum, porque ele não estava relacionado por um nexo de causalidade à conduta realizada. Eu tinha o Vitor, que era aquele sujeito que era o posição de garantidor, porque ele era o salva-vidas, lembram-se disso? O Vitor. E eu tinha a Carla. E falou-se que a Carla e o Vitor praticaram o crime de homicídio culposo como a figura omissiva, com a figura omissiva, porque ele tem a posição de garante. Professora, como que eu posso tipificar essa conduta? Quem aqui sabe me dizer? Wesley, Silvio, vocês que são do crime aí. Vocês sabem fazer uma tipificação de conduta? Lógico que vocês sabem. Vocês colocam no boletim de ocorrência. Nunca mais. Cadê? Cadê vocês, meu filho? Cadê? O povo não tá aí? Tô aí. Vamos lá. Quando eu falo de uma tipificação de conduta e você vai fazer uma tipificação do homicídio culposo, como que eu faço a tipificação desse homicídio culposo? Prof, Wesley tá no chat. Ah, ele tá no chat. Então, gente, eu vou parar de compartilhar. Vamos lá, Wesley. Não é o irmão da Sueli que tá aí, não, né, Wesley? É você mesmo, né? Vamos lá, gente. Quando a gente faz uma tipificação, nós vamos pegar o artigo 121, tô lá no chat com vocês, tá? E aqui eu vou buscar aqui o Código Penal. Boa noite, professora. Boa noite, querido. Vou compartilhar aqui o Código Penal com vocês.
O homicídio culposo, gente, está aqui, ó. Artigo 121, matar alguém. Parágrafo 1º, causa de diminuição de pena é o chamado homicídio privilegiado. Depois nós temos parágrafo 2º, homicídio qualificado. E no parágrafo 3º, aquilo que a gente queria, que era o homicídio culposo, que tem pena de detenção de 1 a 3 anos. Artigo, tá? Artigo 121, parágrafo 3º. Professora, como que eu tipifico essa conduta? Artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal. Essa é a forma de tipificação, ok? Vocês estão conseguindo enxergar ou não? Eu escrevendo no chat? Sim ou não, gente? Não, olha, eu fiz coisa errada aqui, ó. Só foi para Bianca. Não tô vendo nada. Não, eu consegui apertar o reservadamente aqui. Sabia que dá para mandar uma mensagem reservadamente aqui? Olha lá. Agora eu mandei para todos. Artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal. Isso é tipificação, está sendo gravado, ok? Só que nós falamos que essa tipificação ela é diferenciada, por quê? Porque ela não é feita, ela não está sendo feita numa conduta ativa, e sim numa conduta omissiva. Se ele está sendo uma conduta omissiva, eu tenho que ir lá no Código Penal novamente e pegar qual a conduta omissiva que a gente pode encontrar aqui. Lembram-se que o Vitor e a Carla tinham posição de garantidor do bem jurídico? Lembram-se? Gente, vocês ficam muito quietos, eu não consigo entender. Lembram-se? O Vitor e a Carla tinham posição de garantidor do bem jurídico? Tinham. Sim. Tá? E onde que eu tenho isso aqui? Artigo 13, parágrafo 2º. E o parágrafo 2º, ele coloca que a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado e o dever de agir incumbe a quem? A. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. B. De outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. E C. Com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Aqui, os dois e cada um deles, gente, tem exatamente uma figura diferenciada. Por que eu falo que é uma figura diferenciada? Porque se você for colocar o Vitor não era salva-vidas? Ele era o salva-vidas. Então, ele tinha por dever de vigilância garantir o bem jurídico. Então, ele vai estar enquadrado no artigo 13, parágrafo 2º, inciso não, né? A linha A, tá? Como que eu faço isso, professora? Vocês vão colocar artigo 121, parágrafo 3º, combinado com. Como que eu faço combinado com? 2 Czinho, tá? Combinado com o artigo 13, parágrafo 2º. Qual que é o inciso? Vamos ver se vocês lembram qual que é o inciso. Vamos voltar lá. Ó o inciso. Parágrafo 2º não tem inciso, professora, é lá a linha. A linha A, tá? A linha A. De onde? Do Código Penal. Essa é a forma que eu tenho de colocar para vocês a tipificação da conduta do Vitor, tá? Que era o guardião e ele tinha um dever de vigilância, ok? Isso seria a colocação da conduta do Vitor. E da conduta da Carla? A conduta da Carla, gente, seria exatamente igual,
Só que ela não tinha o dever de vigilância. Por que ela não tinha o dever de vigilância? Porque ela não era pai, ela não era mãe, ela não era dono de escola, ela não era um salva-vidas. Quem ela era aqui dentro do Código Penal? Ela era a outra pessoa que assumiu de qualquer outra forma a responsabilidade de impedir o resultado, ok? Então, eu tenho essa tipificação. Como que fica lá, então? Fica exatamente igual, só que na hora de colocar a linha, eu coloco a linha diferente, ok? Então, é isso que vocês têm que saber quando pedirem para você para tipificar conduta, tá bom? Gustavo, mas ela não assumiu a responsabilidade de cuidar, tutelar. Ela assumiu sim. O pai pediu para ela cuidar da criança enquanto ele fosse no banheiro. E ela falou, pode ir, fique tranquila. Ela assumiu, ok? Não está falando de guarda, tá, Gustavo? Porque guarda é obrigação. Guarda, quem detém a guarda de uma criança, vai lá para a linha A. Não fica aqui na linha B, tá bom? Ok? Alguma dúvida, gente? Então, a partir de agora, quase todos os exemplos que a gente der, eu vou tentar ir tipificando com vocês, para que vocês consigam ir se inteirando dessa forma de se falar no direito penal. Na OAB, como que vocês vão fazer? Vão falar e vão tipificar. Vão responder por escrito e vão tipificar. É assim que se faz, tá bom? Dúvidas? Não? Então, nós finalizamos a ação e a omissão. E vamos entrar naquilo que a gente chama de resultado, né? O resultado, a gente não pode esquecer que é um daqueles elementos que estão lá no fato típico. Lembra-se quando nós iniciamos o fato típico? Dentro dos elementos do fato típico, nós estudamos a conduta por si só, vamos estudar o resultado naturalístico, vamos estudar o nexo de causalidade e a tipicidade, ok? Então, vamos iniciar nosso estudo sobre o resultado. O que vocês precisam saber? Resultado, basicamente, é quando eu tenho a consequência de um crime. Aquela consequência da conduta típica do sujeito é chamada de resultado, ok? Sempre que vocês ouvirem falar resultado, ele vai estar relacionado a uma conduta típica de um crime, tá bom? Esse resultado, ele pode ser separado em duas espécies. O resultado naturalístico e o resultado normativo. Alguém aqui sabe me dizer a diferença de um e de outro? Sem ler a apostila, é lógico. Cri, 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 cri. Repete a pergunta, professora, fazendo favor. Alguém aqui sabe me dizer a diferença de um resultado naturalístico de um resultado normativo? Isso mesmo, Gustavo. Isso que você falou procede, tá? Até mesmo a denúncia do Ministério Público, quando ele denuncia, ele descreve a conduta e depois tipifica a conduta, tá? Se você abrir toda a denúncia, você não precisa ficar lendo tudo, não. Você vai lá na parte final e vê lá a parte final, que é o que o promotor coloca, o que ele está denunciando, tá? É o que mais abre. Você abre lá, você já vê o que ele está denunciando. E vem sempre, ele escreve, e muitas vezes tem promotores que não colocam nem o crime, só coloca a tipificação, tá bom? Só coloca a tipificação. O resultado naturalístico, gente, ele vai ocorrer, né? Ele ocorre quando eu tenho uma alteração do mundo exterior. Então, a conduta é realizada e dessa conduta que é realizada decorre uma alteração do mundo exterior, ok? Isso é o resultado naturalístico, tá bom? Já o resultado normativo nada mais é do que a lesão ou o perigo de lesão que determinados crimes podem trazer para o bem jurídico. Ou ele lesiona diretamente, ou ele vai trazer um perigo de lesão,
ok? Eu não acredito que eu tô vendo o Igor entrando na nossa sala. Igor, muita saudade de você, viu? Não quero ver você matando aula. Olha, nem fala com a professora, ignora a professora. Enfim, então sempre que eu falo de resultado, por que vocês precisam necessariamente estudar o resultado? Lembram-se aquela classificação doutrinária de crimes que eu pedi para vocês fazerem e que muitos de vocês ainda nem fizeram? Vocês lembram disso? Quem é que lembra dessa classificação doutrinária? Vamos, gente. Duda, você fez, Duda? Oi, prof, ainda não. Ninguém? Claudemir, você já fez? Claudemir já fez? Não. Também não? Jesus amado. Jaqueline, você fez, Jaqueline Neves? Não. A Jaqueline não tá lá, ó. Tá vendo? Tá vendo como você Aqui. pega... Ah, bom! Gente, sempre que eu falo naquela classificação, ela é importante para vocês entenderem determinados crimes, tá? Como o resultado naturalístico, ele vai trazer uma alteração do mundo, né? Ele vai trazer uma alteração para o mundo exterior, e essa alteração vai decorrer diretamente da conduta. O que a gente precisa saber, gente? A gente precisa saber que essa alteração do mundo exterior pela conduta vai mudar algo. Por exemplo, matar alguém, o crime de homicídio. Qual que é a alteração para o mundo exterior que traz aqui? Uma pessoa morreu. A morte da pessoa. Se é a morte da pessoa, a própria morte da pessoa nada mais é que o resultado naturalístico do crime de homicídio. Então, sempre que o crime trazer uma alteração para o mundo exterior e alteração de situação geral, eu vou ter necessariamente um resultado naturalístico desse crime. E para estudar esse resultado naturalístico, a doutrina divide e faz uma classificação de crimes segundo esse resultado naturalístico. Ela traz crimes de resultado, ou também chamados crimes materiais, e esses crimes de resultado, que também são chamados de crimes materiais, são necessariamente esses crimes que precisam do resultado para que consigam se configurar, se consumar. Isso eu não consigo entender. Um crime de homicídio, ele só vai se consumar quando ocorrer a morte. Então, eu preciso do resultado morte. Então, um crime de homicídio, ele é um crime material, porque eu necessariamente preciso desse resultado morte. Enquanto um crime de extorsão mediante sequestro, eu estou sequestrando a pessoa e estou extorquindo a família dele para pegar dinheiro de volta, para buscar dinheiro, para exigir vantagem devida. E na extorsão mediante sequestro, o fato de eu restringir a liberdade de uma pessoa e imediatamente pedir esse dinheiro, eu já consumo. Eu não preciso que exista o pagamento dessa vantagem devida para conseguir consumar o crime. Então, ao contrário do crime de resultado, eu tenho aí um crime formal, ou também chamado crime... Você está sem microfone, Michele, mas não consegue me ouvir? Eu estou te silenciando, Michele, porque senão fica fazendo barulho, que todo barulho do seu ambiente vem para cá, tá? Por isso, eu silenciei. Estão todos silenciados. Os únicos que não estão sou eu, tá? Então, todas as vezes que a gente fala dos crimes de resultado, eu preciso necessariamente de uma alteração do mundo exterior. Enquanto que quando eu falo do crime formal, ou também chamado de crime de consumação antecipada,
eu não preciso necessariamente dessa alteração no mundo exterior. E alguns crimes, eles não precisam a existência desse resultado para conseguir caracterizar isso. Uma coisa que vocês têm que saber é que quando a gente fala de intercrimes, que nós vamos estudar as etapas do crime, essas etapas do crime eu tenho cogitação, preparação, depois eu tenho a possibilidade de execução e depois da execução eu tenho, por fim, a consumação. Nos crimes formais, para ele se consumar, eu não preciso de determinados atos que vão alterar o mundo exterior. Eu não preciso que exista esse resultado naturalístico. Eu necessariamente só preciso que o sujeito pegue, restrinja a liberdade de um e ligue para a mãe exigindo vantagem devida. Isso, por si só, já consuma o crime. Professora, mas e se ele receber? Se ele receber, é mero exaurimento do crime, que é uma etapa que está após a consumação do crime, ok? Então, nos crimes formais, eu não preciso necessariamente da ocorrência desse resultado naturalístico para que ele se configure. Alguma dúvida, gente, até agora? Professora, cita mais um exemplo fora esse de extorsão que se encaixa nisso. De crimes formais? Crimes Isso. formais, deixa eu lembrar. Eu acho que a própria difamação. A difamação, né? Você não precisa do resultado, né? Algo que vai mudar, tá? Então, sempre que eu falo de crimes formais, eu tenho alguns crimes que vão ser exemplos. A falsificação de moeda falsa é um crime formal. Eu não preciso circular ela para ela ser colocada, tá? São vários crimes que estão dentro do código que vão ser. O próprio sequestro, né? Eu não preciso do resgate. São vários. Agora, de momento, não vem algo na minha cabeça que vai te trazer um exemplo necessariamente, mas existem vários exemplos que vão trazer como crime formal, tá? Por exemplo, o crime de ameaça, né? O crime de ameaça é aquele crime do artigo 147. O crime de ameaça é um crime formal, porque o simples fato de você ameaçar alguém, você não precisa realizar a ameaça para consumar o crime. O crime se consuma pelo simples fato de você ameaçar alguém, tá? Então, é um crime formal também, ok? Então, quando vocês forem estudar direito penal parte especial, todas as vezes que vocês passarem um crime, o professor vai falar assim, esse crime é um crime de resultado, esse crime é um crime formal. E daí vocês já vão lembrar, olha, de resultado eu preciso desse resultado naturalístico. Formal, eu não preciso desse resultado naturalístico, ok? Ok. Além de... Oi. Você pode explicar com outras palavras? Porque eu não entendi. Lembra que eu dividi para vocês o resultado naturalístico do resultado normativo? E eu falei que o resultado naturalístico, ele vai ocorrer quando eu tiver uma alteração, uma modificação do mundo exterior. A conduta que o sujeito teve vai modificar o mundo exterior. Ok? Isso é o resultado naturalístico. E dentro desse só quando tem morte, então, professora? Não é só quando tem morte. São vários os crimes. Por exemplo, lesão corporal. Ele vai se consumar quando? Quando o sujeito bateu, lesionou a integridade física. Aborto vai se consumar quando? Quando realizar o aborto. Professor, é a tentativa de homicídio, no caso. A tentativa de homicídio, o sujeito já iniciou os atos de execução e ele foi impedido por um terceiro, ok? Claudemir colocou ali, furto. O furto
ele se consuma quando você tira da posse do sujeito o objeto, ok? A partir do Aí já momento é que naturalista, houver né? essa troca de posse do objeto, Teve já alteração. consuma, já teve alteração, ok? Então, Ok. são esses crimes que vão fazer a diferença entre ser formal e ser material, ok? Ok. Ser formal, ser material. A falsidade ideológica, Hugo, você não precisa necessariamente se apresentar, né? Você é igual o documento falso. Tá bom? Então, sempre que a gente vai falar de um a um, eles vão estar ali e vão se apresentar. O professor vai fazer essa classificação para vocês. Ele vai falar assim, olha, esse crime é um crime formal, tá? Então, ele sempre vai falar isso. Olha, esse crime é um crime material. Fala. E de consumação antecipada, que você falou agora? Oi? O crime é formal ou de consumação antecipada? Que você explicou não agora, falei? que não precisa de consumação. Que não, consumação antecipada, que eu não preciso de um resultado naturalístico, o Duda. O crime formal Não precisa é de o uma crime. mudança exterior. O crime formal é o crime de consumação antecipada. Ele não precisa de uma modificação no mundo exterior para existir a consumação do crime. Ele já se consuma Entendi. por si só, né? A difamação, você ocorreu. Eu te xinguei, no momento que eu te xinguei, eu não preciso do resultado ofensa, ok? Eu já te xinguei e você tomou. Por exemplo, a difamação é objetiva ou objetiva. Se eu te xinguei na internet e alguém, um terceiro, tomou conhecimento, eu já consumou. Ok? Já Entendi. se eu te xingo para você, aí eu saio da difamação e vou para a injúria. Né? A injúria é quando eu atinjo a sua honra subjetiva. Tá? Eu não tive uma alteração no mundo, mas você se sentiu ofendida, não alterou nada no mundo, mas já se consumou. Ok? Essa é a diferença de um. A injúria é só quando é pessoal? A injúria atinge a honra subjetiva. Tá? A honra subjetiva do sujeito. E a difamação vai fazer na sociedade, vai atingir a honra objetiva, que é aquilo que a sociedade pensa da pessoa. Tá bom? Ah, sim. Tá. E calúnia? Alguém sabe me dizer o que é calúnia? Inventar mentiras sobre a pessoa. Mentira. Calúnia, gente, é quando você imputa um falso crime à pessoa. Tá? Inventar mentiras sobre a pessoa, você está difamando ela, você não está caluniando. Você só estará caluniando ela se você chegar e falar, por exemplo, o Wellington que acabou de chegar aqui e falar, Wellington, eu sei que você... Olha a professora aqui, ao vivo, para quase 40 pessoas. Wellington, eu sei que você praticou aquele furto lá em Paranavaí, assim, assim, assado. Vocês viram que eu imputei um fato típico para ele? E esse fato típico é falso. Lembrando que esse fato típico que eu imputei a ele é um fato determinado. Ah, você é um bandido. Você falar que a pessoa é um bandido, você está imputando um fato? Não. Você só está difamando ela. Ok? É quando acontece, isso acontece muito na delegacia. O sujeito chega lá e fala assim, eu briguei com fulano, ele me xingou de vagabundo, sem vergonha, e eu quero fazer um boletim de calúnia. Não é de calúnia, é de difamação ou injúria, ok? Vai depender daquilo que ofende o seu íntimo, o pau quebra, ó o Silvio. Silvio sabe o que acontece, tá? Vai depender... Deve se chamar de corno. Corno, por exemplo, corno é injúria, não é difamação. Não é verdade? Porque corno não está te ofendendo dentro de uma sociedade, mas intimamente para si está te ofendendo. Ok?
Deixa eu ver aqui o que o Gustavo. Porque se a pessoa é pega por denunciação caluniosa, sofre suspensão condicional do processo, vai fazer trabalho. Deixar de frequentar esse arcomar. Porque denunciação caluniosa é diferente de calúnia, tá, gente? Denunciação caluniosa é outro crime e eu vou pegar ele aqui no Código Penal para a gente ler ele. Ó, o calúnia é o artigo 138. Pega o artigo 138 aí já. Vou colocar aqui ele para vocês. Ó o artigo 138. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente o fato definido como crime. Isso é calúnia, tá? Qual que é a pena? Detenção de 6 meses a 2 anos. Lembrando que calúnia é crime de menor potencial ofensivo e crime de ação penal privada. Isso quer dizer que, para proceder o julgamento de uma calúnia, de uma difamação, de uma infamação, eu preciso necessariamente, no tempo, após o sujeito tomar conhecimento, da peça queixa-crime, tá bom? Eu preciso necessariamente. Agora, o crime de denunciação, ele é um crime que o bem jurídico é diferente. Por que o bem jurídico é diferente? Enquanto lá, na calúnia, eu tenho crimes contra a honra, aqui, na denunciação caluniosa do 339, eu tenho crimes contra a administração da justiça. Então, o bem jurídico que ele atinge é a administração da justiça. E olha a diferença de pena, gente. Olha a diferença de pena. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil, ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente, pena reclusão de 2 a 8 anos. Ele foge do crime de menor potencial ofensivo. Crime de menor potencial ofensivo, que é de competência do Juizado Criminal Especial, do GCRIM, ele é crime até 2 anos, ok? E daí eu tenho uma série de possibilidades. Eu tenho possibilidades de retorno. Por exemplo, até 4 anos você pode ter uma troca por crimes de penas restritivas de direito e assim por diante. Então, qual é a diferença? Vamos lá. Pense bem. Qual que é a diferença da calúnia com a denunciação caluniosa? A calúnia, ela só vai abrir um processo criminal se você entrar com a queixa-crime, porque é um processo de ação penal privada. A denunciação caluniosa, não. A denunciação caluniosa, você faz a pessoa passar por um processo e, ao final, se descobre que a pessoa passou por aquele processo e você fez ela passar por aquele processo, tá? Então, isso é denunciação caluniosa. Conseguiu entender, Gustavo? E para que isso existe, gente? Para desincentivar as pessoas a mover a máquina administrativa da justiça para julgar uma pessoa sem que ela seja culpada. Isso é muito grave. Isso acontece muito em casos de mãe de alienação parental que fazem falsa acusação de abuso sexual contra o pai, tá? Se tem o processo e ao final do processo fica provado que ele não fez isso, você pode fazer isso. E tem sim, tem, Gustavo, Maria da Penha. Mulher ou homem que quer... Na verdade, assim, na Maria da Penha, o que acontece? A mulher que quer se vingar do ex-companheiro e se utiliza da normativa para se vingar dele e faz uma falsa acusação, entendeu? Faz uma acusação falsa de que ele sofreu determinada violência e assim por diante. Por isso que a gente fala da questão da Maria da Penha, tá bom? Alguma dúvida, gente? Enfim, conseguiram entender o que é um crime material e um crime formal, não é? Crimes de mera conduta, tá? Vamos lá para o segundo link que eu estou mandando para vocês, que aqui já está finalizando, tá bom? Crimes de mera conduta e já estou passando para vocês o link. Beijos.